antes de começar a falar, eu queria dizer só que achei algumas afinidades, quando fui convidada, fui procurar pesquisar sobre o programa Visual Class, então achei algumas afinidades que me ajudaram a organizar a minha fala, né? Então, nós todos pretendemos contribuir com a formação de professores, acredito eu, e me corrijam se eu estiver errada. Mas, enfim, o software, ele é um software de autoria, né? E nós também, tem o objetivo de fazer com que os professores tenham autonomia na construção do seu material didático. Pois o Salto para o Futuro é um programa de formação de professores que tem o objetivo também de fazer com que os professores construam as suas próprias e reflitam também sobre as suas próprias práticas pedagógicas. Então, quando nós formulamos o programa, pensamos numa formação continuada, não é? Os professores, a princípio, nesses 20 anos, o programa passou por algumas transformações, mas a ideia foi sempre uma formação continuada de professores, ancorada num tripé, que seria o programa televisivo. Na época que ele foi criado, a internet não era acessível, como hoje se tornou, né? Acessível, necessária e parte já da nossa cultura, né? Não dá mais para pensar a nossa vida cotidiana e nem mesmo as práticas educacionais sem essa vinculação. Mas, quando o programa foi criado, não existia, né, essa possibilidade concretamente, então ele foi criado pensando num tripé que seria a televisão, na época o material impresso, que hoje consiste numa publicação eletrônica, e a participação dos professores. Na época também, como não existiam plataformas, não havia plataformas que possibilitassem essa interação, essa interatividade, isso se daria presencialmente, nos telepostos. A gente chegou a ter telepostos, não sei se ainda o pessoal da SEDUC, não sei se tem algum ainda em funcionamento, mas chegamos a ter telepostos em Manaus e, enfim, em muitos outros municípios do Amazonas e de outras capitais brasileiras. Então, pode passar a primeira coisa. O programa, então, ele consiste nesse espaço, né, para a formação de professores e está vinculado à TV Escola do MEC. Na verdade, ele foi criado antes da TV Escola e, com a criação da TV Escola, ele foi incorporado à grade de programação da TV. Tá, pode passar. Hoje, como é que o programa está organizado, né, ao longo desses 20 anos? Hoje a gente tem o programa televisivo, que no momento são 5 programas semanais, uma série de 5 programas, mas a gente já está pensando em mudanças, que eu ainda não vou anunciar, porque elas estão sendo gestadas ainda, mas talvez algumas mudanças nesse sentido. Um site com diversas funcionalidades e a recepção, que hoje não precisa se dar necessariamente nesses telepostos, uma vez que a gente já dispõe de plataformas e de outras possibilidades de interação. Tá, pode passar. Obrigada. Bom, a exibição das séries temáticas, ela visa exatamente cobrir o currículo escolar. Então, eu estava vendo o professor se apresentando ao piano tão maravilhosamente e pensei que nós fizemos recentemente uma série de música. Eu não vou me lembrar tudo de cabeça, embora eu tenha uma boa memória, mas, se não me engano, o professor chama Sérgio Figueiredo, e é do Paraná, é isso? Santa Catarina, exatamente. Ele foi o consultor da nossa série. Todas as séries que são pensadas no programa Salto para o Futuro, elas são pensadas a partir de uma consultoria especializada. Então, se a série é de tecnologia, nós vamos buscar nas universidades, nos projetos de pesquisa, pessoas que estejam desenvolvendo projetos na área de música, enfim. Claro que a gente não consegue acompanhar essa diversidade de experiências do Brasil, mas em cada série, como o programa é nacional, a gente procura gravar em uma locação diferente. Já tivemos no Amazonas mais de uma vez, em Manaus, já tivemos, como é que eu falei, presidente Figueiredo? Não, que tem até a experiência dos indígenas, me esqueci, Benjamin Constant, né? Já tivemos em Benjamin Constant.
Enfim, e a cada série nós procuramos viajar para um estado brasileiro com uma equipe de produção para mostrar pequenos vídeos, que depois eu quero também ter a oportunidade de mostrar alguns para vocês. E como é que... Pode mais uma. Como é que se dá essa possibilidade de interação do programa hoje? A gente tem que pensar assim, a televisão, ele surgiu como um programa de televisão. A televisão foi um meio pensado, né, de forma unidirecional. Então, você tem uma equipe que produz e que apresenta um meio de comunicação de massa. Por isso, até na época, ele se mostrou tão propício numa proposta de formação de professores, né? Isso na década de 90. Mas, desde sempre, se buscou no programa a interatividade. Como é que ela acontecia? Como é que se tornava a TV interativa antes da TV digital? Ainda a TV digital não está tão interativa quanto a gente gostaria, né? É um processo, mas antes da TV digital, a TV analógica, ela só podia se tornar interativa a partir de outros recursos, né? Então, os professores telefonavam, mandavam fax, não sei se vocês lembram, hoje nem mais existe, né? A gente só manda fax, às vezes, para a farmácia, né? Para aviar uma receita. Ninguém mais usa fax. Não tinha e-mail ainda, não era uma coisa acessível. E o material chegava pelo correio. Nós produzíamos boletins, esses boletins tinham que ficar prontos com antecedência, por isso as séries eram longas, não dava para fazer uma série semanal e passar para outra na semana seguinte, eram séries longas, tomavam um semestre. Esse material ia para os estados, eu não sei se alguém pegou aqui essa logística, era xerocado, né, feita cópias para ser distribuído para os professores. Ao longo de 20 anos, tudo isso mudou e a gente nem percebeu praticamente, né? A coisa foi acontecendo. Hoje nós temos uma publicação eletrônica, pode passar mais um, que ficamos muito felizes de ser uma publicação eletrônica que está na base Qualiscapes, com a classificação B5, né? não sendo uma revista de um grupo de pesquisa, de uma universidade, sendo de um programa voltado para os professores da escola básica. É uma excelente classificação e se tornou realmente um recurso para que os professores estudem e, enfim, se atualizem teoricamente. A publicação está organizada em 3 textos, uma apresentação em 3 textos, pode passar. E como eu tinha falado para vocês, a possibilidade de interatividade do programa hoje é cada vez maior a cada dia. Acho que o Visual Class depois pode ajudar a gente até a pensar outras coisas. Mas hoje nós podemos nos comunicar com os professores por telefone, fax nem se usa mais, mas e-mail, continuar um chat depois do programa, depois da exibição do programa. Temos uma base lá de enquetes para que os professores votem. Convidaria vocês até a visitar o site do programa, quem não visita há muito tempo, ele já está bem renovado, mas ainda falta muita coisa. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da palestra, que a nossa banda larga, em geral, ainda deixa a desejar. Então, muita coisa a gente tem que simplificar na formulação dos conteúdos, né? É difícil, às vezes, baixar coisas com imagens que ficam mais pesadas. Então, tudo isso está sendo pensado, mas eu creio que vai avançar muito em pouco tempo. Bom, aqui tem alguns espaços da página, até tem como entrar se tiver na internet, mas eu acho que não é necessário, vocês podem entrar no endereço eletrônico, eu vou deixar com vocês, para quem não conhece, pode ir. São todos os espaços que os professores podem participar, o que eles podem ver, temos entrevistas também na página, além da publicação eletrônica, entrevistas. Então, tudo isso é um material, é um recurso que o professor pode usar para a sua formação. Pode ir. E para os estados e municípios, também, como é um programa feito com recursos do MEC, né, é um material que está muito acessível. O estado ou o município que queira usar o programa, ele vai ter que investir muito pouco recurso e
talvez se beneficiar de um material que eu não vou ficar elogiando uma coisa que eu trabalho, mas que pelo menos é feito com muito cuidado, com muita pesquisa, né? Então, quem, por exemplo, estudar pela série de música do professor Sérgio, né, pode até discordar de algumas coisas, mas vai perceber que tem uma linha mestra, que tem um embasamento. Se fosse um outro consultor, talvez desse um encaminhamento diferente, mas pensando na questão da diversidade, acho que o programa atende de alguma maneira, porque as séries vão se repetindo e a cada vez com uma consultoria diferente. Podemos ir. Aqui são as formas que vocês têm. Quem quiser se comunicar com a gente, né, é só entrar no site, tem todos os contatos. E, como eu soube que o Nau estaria aqui, eu resolvi pedir uma ajuda para ele, para falar o seguinte, que o Salto para o Futuro é um elo nessa interatividade, e para que ele faça o convite para vocês, que eu acredito que o convite dele vai ser mais interessante que o meu, para que vocês participem do Salto para o Futuro e conheçam melhor o nosso site. Aí tem os contatos, ficou um pouquinho claro, né? Não sei. Bom, o programa é fácil, o site pode chegar lá pela TV Brasil ou pelo site do MEC, mas é só colocar Salto para o Futuro num site de busca. Isso daí da apresentação é só. Eu vou dividir em mais 3 partes rápidas, né? Uma parte que eu quero conversar com vocês um pouco sobre o tema geral da questão do salto para o futuro, já não mais como o nome de uma alusão ao programa, mas como uma metáfora para a gente pensar a educação. E quero mostrar para vocês pequenos vídeos que a gente produz, viajando por esse Brasil, com experiências educacionais. Porque mostrar esses vídeos, eu acho que significa o seguinte, compartilhar experiências exitosas. E eu vi que uma das questões que estava na programação era exatamente isso, né? Como que o professor que vai usar o Visual Class, ou, enfim, que participa do Salto, também podia ser, como é que ele vai compartilhar essas suas experiências, né? Então, no Salto para o Futuro, a gente pensa da seguinte maneira. Nós já temos, assim, a escola já aparece na grande mídia de uma forma bastante negativa. Em geral, quais são as matérias que a gente vê na televisão aberta sobre escola? Geralmente, para falar dos baixos índices que foram obtidos nas avaliações internacionais, para falar de violência, para falar de faltas, carências, né? Mas a gente sabe que isso é verdade, mas que, ao lado disso, se 50% das escolas vão mal, né, nas avaliações, em geral é assim, né? Deixa eu chegar aqui para frente. Em geral é assim, 50% das escolas tiveram uma nota muito ruim no PISA, em outra avaliação. Então, a gente pensa o seguinte, bom, se 50% estão mal, cadê essas outras? Cadê a outra metade que, a duras penas, vem realizando mudanças e, cotidianamente, né, fazendo a educação desse país? Porque quem faz a educação no país são os professores das escolas, com seus alunos, não é o MEC. O MEC tem uma gestão hoje, outra amanhã, ele favorece os recursos, mas quem faz a educação efetivamente são os professores nas escolas. E se tem 50% que não está bem, tem 50% que está bem, né? E se nós, ou mal ou bem, estamos desempenhando as nossas funções com alguma competência, com algum critério, devemos muito a essas escolas nas quais estudamos e nos formamos. E, enfim, eu fui aluna de escola pública minha vida toda. Eu sei que mudou, que a escola teve que aumentou quantitativamente, né, abarcar uma população muito maior. Então, não se trata nem de dizer assim, antigamente a escola era boa e hoje não é boa. Eu acho que a questão não é essa, né?
A questão é que não é verdade que a escola pública seja ruim e a particular boa. A equação não é essa, né? Você tem boas escolas particulares e escolas particulares muito ruins. No Rio de Janeiro, que é meu estado, eu acho que a gente conta nos dedos da mão as escolas que são aquelas escolas de ponta na rede particular de ensino. E tem uma gama de muitas escolas que não são tão boas assim, que às vezes a gente vê a população sofrendo, juntando dinheiro para colocar o filho na escola particular, achando que está fazendo uma opção melhor do que a escola pública. Acho que foi ontem mesmo, anteontem, que saiu uma matéria dizendo que as escolas públicas hoje estão mais bem equipadas do que a maioria das escolas particulares. Não é? Hoje é verdade que os recursos pedagógicos estão chegando às escolas, os livros estão chegando às escolas, os computadores, vão chegar os tablets e tudo mais. Agora, não se trata só desses recursos. Aí eu separei aqui uma citação que eu não saberia de cabeça, para ler para vocês, que eu acho que é uma coisa que me interessa muito. Tem um autor, que é o Certeau, que tem um livro chamado A Invenção do Cotidiano, Michel de Certeau, e que ele justamente potencializa na sua obra o cotidiano, o cidadão comum, as táticas que esse cidadão desenvolve, que essas pessoas desenvolvem para exercer as suas tarefas, as suas funções. Então, ele diz o seguinte, junto com Giard, que é a autora, que também participou do livro com ele. A cultura se julga pelas operações e não pela possessão dos produtos. Isso é uma coisa importante para a gente pensar. A cultura se julga pelas operações e não pela possessão dos produtos. Não adianta eu ter um tablet, não adianta eu ter um computador maravilhoso, não adianta. O que vai realmente fazer com que isso melhore a educação é o professor saber manusear essa tecnologia, saber extrair dessa tecnologia o que ela tem de interessante e que pode contribuir. Então, ele faz assim, duas alusões que eu acho bem legais para a gente compreender isso. Na arte, ele está dizendo que a cultura não se julga pela possessão, mas pelas operações que nós realizamos, né? Então, ele diz o seguinte, na arte, entender um quadro é reconhecer os gestos que lhe deram origem, a pincelada, o pincel e a paleta do pintor. Então, se eu olho uma obra de arte, eu preciso me aprimorar para entender como é que o pintor chegou àquele resultado. Por que esse pintor, tendo a mesma tinta, a mesma tela, faz de uma maneira, por que outro faz de outra? Então, e aí ele faz uma outra comparação que é muito simples, muito próxima a todo mundo, que é muito interessante também. Está falando da arte, ele diz assim, a arte da cozinheira é totalmente produção, a partir de uma escolha limitada de ingredientes disponíveis, numa combinação de gestos, de proporções, de utensílios e de meios de transformação ou de cocção. Da mesma forma, a comunicação é uma cozinha de gestos e de palavras, de ideias e de informações, com suas receitas, suas sutilezas, seus instrumentos auxiliares, seus efeitos de vizinhança, suas distorções e seus malogros. Então, tem toda uma sedução, né, da tecnologia e tem também os seus malogros. Nós não podemos pensar que, milagrosamente, esses recursos vão resolver toda a dinâmica, né, da cultura escolar, né? Nós, professores, sabemos disso. Mas, certamente, elas vão nos ajudar a potencializar esses recursos. E aí eu vou citar também mais uma coisinha só que eu quero ler, mas é rapidinho, que é de um outro autor, que vocês devem conhecer também, que é o Jesus Martim Barbeiro, dos estudos culturais, né? Também falando de cultura, que ele diz o seguinte, as tecnologias não são meras ferramentas transparentes. Elas não se deixam usar de qualquer modo.
são, em última análise, a materialização da racionalidade de uma certa cultura. É possível, contudo, uma reconfiguração, se não como estratégia, pelo menos como tática, no sentido que a palavra tem para Certeau. Ele está dialogando justamente com aquele autor que eu falei antes. O modo de luta daquele que não pode se retirar para o seu lugar e assim se vê obrigado a lutar no terreno do adversário. É claro que é forte falar isso, né? Mas o professor, apesar, né, da necessidade de aprimorar sua formação, da necessidade de formar as novas gerações. A gente viu hoje aqui a professora falando, né, que os professores estão em greve, né? Ainda falta esse reconhecimento dessa profissão. Agora, como que essa tecnologia vai contribuir? Eu acho que hoje, já foi tempo que a gente trabalhava com a questão até freiriana de dizer, bom, não vamos endeusar nem diabolizar a tecnologia. Hoje não se trata mais disso, hoje já é. A gente já está imerso nessa cultura, né? Você tem um telefonezinho, hoje tem a mobilidade, você anda com o telefone e você, nesse telefone, você já tem a internet. Claro que não é acessível a todos ainda, mas cada vez mais vai se tornando acessível. Então, seria também muito injusto deixar toda uma parcela dos nossos alunos, né, fora dessas possibilidades que a tecnologia oferece. No entanto, o que eu queria ressaltar aqui, pegando do que eu vi, falei para vocês que eu fiquei buscando os pontos de interação, né? Além daqueles que eu falei. Que o currículo, queria ver o currículo assim, como cultura, a tecnologia como cultura e linguagem, não é? Cada artefato tecnológico tem a sua própria linguagem. E a gente, lidando um pouco nesse meio, fica aprendendo coisas que a gente nem se dava conta. Eu estava tendo uma discussão lá outro dia na TV, e eles estavam desenvolvendo, nesse aparelhinho aqui, nesse iPhone, já tem como baixar a TV Escola. Quem tiver o tablet também, né? Eu acho que quando os tablets chegarem à escola, já vão com esse aplicativo que você vai baixar a TV Escola, toda a programação da TV Escola. Então, o pessoal que estava desenvolvendo esse sistema, não sei se era junto com a PUC, agora eu não lembro muito bem, era uma universidade, só que eu não lembro se era da PUC ou se era do Nordeste, agora eu não lembro. Como que não é assim? Não adianta você pegar a programação feita para a TV grande e colocar aqui nesse aparelhinho. Porque o que acontece? Você não lê direito a legenda, fica distorcida a imagem. Se tem aquela caixinha que tem a linguagem dos surdos, você não vê direito, vê um pontinho lá. Então, assim, tem tanta coisa que a gente não pensa. Então, cada vez mais, o professor, ele tem que se especializar, sim, mas ele tem que trabalhar também em grupo, né? em equipes multimídias. Né? Já não é não só a convergência de mídia, mas essas plataformas multimídias. Você tem que ter alguém que compreenda bem desses recursos e, por outro lado, alguém, falando alguém como se fosse uma pessoa, mas assim, grupos que pensem também esses conteúdos, que estejam se atualizando dentro das propostas atuais do MEC, do Estado, de cada Estado que tem sua proposta pedagógica, né? Então, são junções importantes que precisam se dar. Muitas vezes é difícil que uma única pessoa domine, muitas vezes, todas essas noções, né? Embora eu tenha visto que é fácil, né, o uso do software e tudo mais, mas, de início, muitas vezes é importante essa troca, essas equipes multidisciplinares. Se a educação hoje tem que dar conta de tantas questões, né, as questões ligadas à sexualidade, as questões ligadas à violência, as questões ligadas à diversidade étnico-racial, é muita coisa, né, para que uma pessoa dê conta e seja boa em todas essas questões. Então, cada vez mais, a gente tem que reconhecer que o trabalho de educação é um trabalho conjunto, coletivo,
com profissionais de diferentes formações que vão estar atuando juntos. Bom, outra coisa que eu também pensei, quando vocês falaram lá, eu li o site, né, que falava do software Visual Class, falando das experiências exitosas, né, nós também buscamos experiências exitosas para gravar, para apresentar para os professores. Então, eu pensei em trazer, eu trouxe 4, mas, na verdade, acho que eu vou mostrar 2 só. Essas experiências exitosas que a gente procura apresentar no Salto para o Futuro, elas estariam em 2 esferas que se comunicam. Na esfera das universidades, que são todos os projetos de pesquisa. Então, o Salto hoje é um espaço para a divulgação da pesquisa científica em educação. Os consultores são pessoas que coordenam grupos de pesquisa nas universidades, em geral, com ligação também com as redes, né? São eles que nos indicam. Como é que a gente iria saber lá no Rio de Janeiro que tem uma escola no Ceará que está fazendo um trabalho interessante na área de tecnologia? Porque foi um consultor que conheceu, que trabalhou lá, ou que era de lá desse estado e nos indicou, e assim são essas redes que vão se formando. E também no campo das práticas, né? Pensando prática, teoria e prática, sem desvincular essas ações. Então, assim, a gente está mostrando o que está sendo produzido na universidade, ao mesmo tempo, o que está sendo produzido nas escolas, as práticas escolares. Num trabalho conjunto que pega o pesquisador, o docente e o discente, também os alunos, com o objetivo, né, de transformar esse currículo numa rede de aprendizagens, de conhecimentos e significações, porque cada vez mais a escola, né, não pode ser vista como o único locus de formação. Eu acho que essa pretensão, se existiu, também nunca se cumpriu, né? Porque nós somos formados nas inúmeras redes das quais nós participamos. Eu venho hoje aqui para fazer uma fala, mas eu aprendo muito aqui. Eu conheci a experiência de música, eu conheci o Visual Class, eu conheci outras pessoas, trago um pouco do que eu trabalho. E a gente é formado assim nessas redes, né? Desde da nossa família, da nossa comunidade. Nós não podemos dizer que nós somos fruto só daquilo que aprendemos na escola, embora a escola tenha um papel importante nessa formação. Mas, cada vez mais, essa ideia das redes de conhecimentos e significados, é a ideia que está presente. E, falando de rede, não só das redes tecnológicas, né? É claro que a tecnologia é importantíssima, mas são todas as redes das quais nós participamos, mediada pelas tecnologias, tá? Então, eu vou mostrar para vocês 2 vídeos. Vou mostrar aquele lá do alto, que tem aquela senhora lá, é o número 2, né? Que é o do Ceará, que eu falei. Não sei se vai dar para ver bem, porque esse vídeo já foi gravado, já tem quase 10... Não, tem uns 8 anos. Está com som? Virou tema de estudos para uma turma do 1º ano do ensino médio do Colégio Estadual Frei Policarpo. O nome do projeto é Rio Canindé, Degradação e Meio Ambiente. O objetivo desse projeto é, primeiro, fazermos uma despoluição e urbanização desse rio. Que esse rio é um cartão postal de Canindé, pelo menos era para ser, né? Porque é no centro da cidade. O primeiro passo foi dividir essa turma em equipes, inclusive usando a interdisciplinariedade. Utilizamos uma equipe para geografia, uma para história, muito lento, assim. Uma de química e biologia, né? E uma de arte. Entre as tarefas que cada equipe teve de cumprir, a entrevista com moradores da cidade contou um pouco da história do Rio.
Quando era em 1900, que eu não sei o tempo, o rio se deitava na areia, era uma praça, tinha muitas coisas, faziam barracas. E hoje nós não podemos, porque é lama e fezes. A filmadora também foi importante no desenvolvimento do projeto. Na pesquisa de campo também foi toda filmada, né? Os depoimentos dos moradores foram muito interessantes. E uma consequência desses depoimentos foi um abaixo-assinado que os alunos resolveram fazer para encaminhar, junto com essa filmagem, ao secretário do Meio Ambiente do município. Anotando, tirando fotografias ou filmando, os alunos vão registrando os problemas que afetam o rio Canindé. Estas informações serão utilizadas depois num projeto de trabalho sobre o meio ambiente. Na aula de arte, os alunos construíram uma maquete que também foi utilizada pelo professor de geografia. Então, eu gostaria que vocês tivessem esse conhecimento da importância do rio Canindé, do conhecimento dos seus afluentes, do conhecimento do seu percurso, do conhecimento do trabalho que ele tem com relação à nossa agricultura. O vídeo, a experiência gravada no Ceará, já tem uns 8 anos que a gente gravou essa experiência. Ela estava acontecendo lá, não foi uma coisa que foi montada para a gente mostrar na televisão, tá? Foi uma experiência e que trata da tecnologia, acho que de uma forma muito intensa, assim como um direito de cidadania, né? Quantos recursos tecnológicos foram usados ali? A filmadora, máquina fotográfica, o computador, mas também trabalharam com as maquetes. Tudo isso, acho que tem até um blog, se não me engano, não apareceu aí. Mas, enfim, todos esses recursos que foram potencializados com o uso dessas tecnologias. Muito mais do que também a visita a campo, você sair da escola, sair do espaço da escola. Bem, gente, esse é o segundo vídeo, né? Procurei escolher 2 que a tecnologia tivesse bem evidenciada, né? Eu gosto de destacar sempre, assim, como que essas crianças e jovens, né? São eloquentes, não se mostram intimidados para falar para uma câmera, são articulados, né? Crianças pequenas de escola pública. Do outro vídeo já é o ensino médio de uma escola do Ceará. Então, eu acho que esses vídeos eles trazem uma boa contribuição para o nosso debate. Eu encerro aqui, queria agradecer a atenção de vocês, espero ter correspondido, e qualquer coisa que vocês quiserem do Salto para o Futuro, é só entrar. Tem lá o e-mail salto@mec.gov.br. Esse é o e-mail, mas a página, vocês podem entrar por qualquer site de busca. Tem lá material de várias séries temáticas, de vários assuntos. Muito obrigada pela atenção de vocês.